Há uma crendice no meio esportivo que os comentaristas não devem declarar o clube que torcem, né? E, recentemente, o comentarista Flávio Prado, da Jovem Pan, tentou explicar algo que já se falava há muitos e muitos anos, que ele seria São Paulino. Ele sempre escondeu esse fato, mas ele revelou num bate-papo com seus companheiros de redação, recentemente, que passou a gostar do São Paulo porque o seu pai era um abnegado do clube. Então, evidentemente, vendo o pai dando preferência para o tricolor paulista, ele acabou meio que gostando. Gostar é torcer, né? Gostando do São Paulo, algo que ele deixou de fazer com a entrada do presidente Juvenal Juvencio. Bom, torcer por alguém na imprensa, na crônica esportiva, não tem nada demais. Os comentários que você tem que fazer são isentos. Aquilo que você pensa sobre um jogo tem que ser isento. Se não for, é claro que você vai perder audiência, você vai perder credibilidade. Na imprensa isso também acontece. Ainda está na memória de muitos de nós a comemoração feita nos estúdios da Rede Globo, quando o presidente Lula se sagrou vencedor das eleições de 2022. Houve um clima de euforia, de comemoração geral. O que significa isso? Nada. Jornalista, qualquer pessoa pode torcer, pode ter a sua preferência, desde que não leve essa preferência para o campo profissional. E quando assim o fizer, deve dizer por que fez, né? O que está acontecendo agora? A Folha de São Paulo sempre foi um jornal de viés progressista. Nunca a Folha teve um viés mais conservador, mais de direita, né? Mas o que a Folha de São Paulo fez na sua edição de ontem foi extraordinário para o jornalismo. Porque, apesar de tudo, a Folha de São Paulo revelou que o ministro Alexandre de Moraes, né, teve uma certa tendência para usar órgãos oficiais do governo para investigar bolsonaristas e, consequentemente, trancar as possibilidades de acesso às redes sociais desses bolsonaristas. Ou seja, ele usou a estrutura do Supremo e do Superior Tribunal Eleitoral para investigar melhor esses bolsonaristas. Isso é um crime? Pode ser. Isso é errado? Pode ser. Tudo no campo das hipóteses, mas a revelação da Folha foi extraordinária porque, para quem não gosta de assistir a Globo, chama a Globo de Globo Lixo, é só mudar de canal, é simples. Para quem não gosta de ler a Folha de São Paulo, pegue um outro jornal, não há problema nenhum também. Mas para o jornalismo, colocar algo contra um ministro tão poderoso do Supremo Tribunal Federal, semelhante ao que aconteceu no desmonte da Operação Lava Jato, com aquela situação do Vaza Jato, ou seja, a troca de mensagens que ocorreu com o ex-juiz Sérgio Moro e o Dantan Dallagnol, é mais ou menos semelhante ao que acontece agora. O ministro se explicou, diz que tem poder de polícia, afinal de contas ele manda, prende e arrebenta. Mas ponto para o jornalismo, ponto para a Folha de São Paulo, que revelou sua independência neste caso em questão. Farol de Limeira está no ar. Quarta-feira, 14 de agosto, o ano é 2024. A partir de agora, mais uma edição do Farol de Limeira. Olha, daqui a pouquinho receberei aqui nos estúdios do Farol o presidente da CIL, que falará sobre a palestra que o filósofo, professor, palestrante e Mário Sérgio Cortella estará dando aqui em Limeira, nesta sexta-feira, dia 16, no Salão Social Renato de Almeida, no nosso clube. Não perca dicas para essa palestra imperdível. Vou bater um papo agora com o José Antônio Encinas, que já está conectado conosco. Encinas, hoje está de agasalho, Encinas. Que beleza. Bem-vindo. Um abraço. Bem-vindo, Beto. Semana toda, né? Porque, olha, realmente a gente não estava acostumado com um friozinho forte desse, né, Beto? Nos últimos dias aí, tem feito um frio aí que a gente não está acostumado. Então, você tem que se proteger, né, Beto? A
A gente não quer ficar aí com gripe, né? Porque depois acaba atrapalhando aí o nosso trabalho. Verdade, verdade. Ô Zé, eu gostaria de esticar um pouquinho, depois eu falo até do lado político com o Bontorim, mas do lado Sim, esportivo, eu gostaria de esticar um pouquinho com você nessa questão do Flávio Prado. Você sabe que sim, eu sou um grande admirador dele, né, por muitos, muitos anos. Inclusive, quando eu sim, sim. comecei a comentar futebol, eu me guiava sempre pelo comportamento do Flávio Prado. Agora, ele está um pouco mais velho, está um pouco mais impaciente, brinca mais e tal, mas o Flávio sempre foi muito sério. E ele sempre Sim. escondeu esse negócio de torcer para o São Paulo, né? E isso aí aconteceu num dos programas da Jovem Pan, eu estava ouvindo, estava acompanhando, e aquele pilhado, que é o apresentador de alguns programas da Jovem Pan, acabou cutucando, 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 até que ele falou que o pai dele gostava do São Paulo, por isso que ele teve atração até a entrada, a primeira entrada, aliás, do Juvenal Juvencio, isso lá na década de 1980, possivelmente. Bom, queria saber a sua opinião. Você acha que um comentarista esportivo deve mesmo esconder o seu time ou não tem nada a ver? Eu acho que não tem nada a ver, né, Beto? Porque hoje em dia é difícil de você, com as mídias sociais, com as redes, né, Beto? É difícil de você esconder, não ser os mais velhos, por exemplo, né? Mas esses jornalistas mais jovens, é muito difícil de você esconder que já torceu por um time ou que gosta de determinado clube, né, Beto? Isso é praticamente impossível. E em relação ao Flávio Prado, ele sempre escondeu, né, Beto? Mas todo mundo sempre sabia que ele torcia para o São Paulo, porque não tinha como, né? Apesar dele se dizer um ponte pretano, né? Que ele sempre disse isso, não, meu torcedor, eu sou a macaquinha de Campinas, eu não sei o que tem. Ele tentava realmente esconder, mas ficava bem claro e notório, né, nos seus comentários que ele era um São Paulino inveterado, né, Beto? Então, na minha opinião, eu acho que tem grandes comunicadores aí que já colocaram que torcem para determinados clubes, e aí você também acaba descobrindo, né, Beto? Então, eu acho que não tem nada a ver. Você pode sim dizer e manter o seu lado profissional, comentar e criticar muito. Eu percebo isso também, Beto, quando um determinado comentarista, né, ele torce para um determinado clube, parece que as críticas são mais ácidas em cima do próprio clube, né, dos dirigentes daquele clube que não fazem o trabalho correto, né. Eu percebo muito isso, viu, Beto? Esse aí, eu também concordo contigo. E eu também percebo isso, e às vezes até há um certo exagero de quem torce para um Sim, clube, né? O Neto, eu não tenho isso. nenhuma preferência pelo Neto, não assisto o programa do Neto, Também tem não, nada contra também nem a não. favor, eu acho ele muito exagerado, ele tem um Sim, sim. personagem, né? Ele tem um Isso, é personagem. um personagem. Então, agora, ele quando critica o Corinthians, né, ele faz de forma veemente, né, ele dá uns escândalos, uns pitis ali e tal, né, mas eu acho que não deve ser assim. O próprio César Roberto, também o nosso grande companheiro, nunca escondeu que é corintiano e leonino, às vezes ele faz um desabafo, né, esses dias ele xingou aquele zagueiro central lá do Corinthians, o tal do, acho que é Kaká, né, falou que é Kaká. grosso, perna de pau e tal, então você tem toda a razão, viu, Zé, há até um excesso quando a pessoa Há um torce. excesso. A gente percebe isso, sim, Beto, né? Sabendo o clube que o comentarista torce, né? A gente percebe quando ele tem que criticar, ele acaba realmente exagerando até, né, Beto? Porque ele quer que aquele clube vá bem, né, Beto? Na final de contas, no fundo, ele é torcedor daquele clube. Então, ele não aceita menos do que aquela coisa certa mesmo, né? Que o clube faça um trabalho correto, contrate os bons jogadores, que tenham um bom desempenho em campo, né? Porque senão ele vai realmente bater forte, né? Nos seus dirigentes. Você sabe falar em Corinthians, ontem eu acabei assistindo um pouquinho, depois tentei assistir mais um pouco da vitória do Corinthians contra o Bragantino. O Corinthians praticamente com um time misto ali, mas como tá difícil ver futebol hoje em dia, Zé? Olha, eu digo para você, jogo sem graça, né? Um jogo de marcação, apenas de marcação, exploração de contra-ataque, você fica jogando por uma bola, não é um futebol que atrai. Você que acompanha mais o futebol europeu, qual que seria assim a principal diferença veja bem, não estou falando de Palmeiras e Sim, Flamengo, que são times de ponta sim, aqui do sim, nosso sim. futebol, mas times médios aí, sei lá, o Cruzeiro está crescendo um pouco na competição, Atlético Mineiro, coloco nesse bolo aí o Corinthians, o Fluminense. Qual que é a principal diferença? Eles tocam mais a bola, Zé, na sua opinião, ou eles jogam assim na base do chuveirinho, da bola parada e do contra-ataque?
Beto, só tem uma palavra para definir a diferença entre o futebol europeu e o brasileiro, né? Aqui nas Américas. Intensidade. Eles começam o jogo num ritmo muito forte e tentam fazer isso o jogo inteiro. Pressionar o adversário, roubar a bola, sabe? Jogadores acabam se cansando até, mas aí o treinador troca, vê aqueles que não estão mais com preparo físico ali para aguentar o segundo tempo e trocam. É isso, Beto. O segredo do futebol europeu em relação ao nosso é intensidade. Eles começam o jogo, sabe, para cima do adversário mesmo, tentando roubar a bola, fazendo aquela pressão e depois controlam a partida ali com toque de bola, né, que você acabou de falar. Então, é isso, Beto. E alguns técnicos europeus, quando chegam aqui, eles tentam aplicar isso, né? Fazer com que o jogador brasileiro seja mais intenso na partida. Você não pode ficar ali tocando bola com aquela morosidade. Se você partir para cima e pressionar, Beto, a tendência é o adversário cometer erros. Errar um passe, dar um passe ali no pé do atacante que vai lá em direção ao gol e faz o gol. É isso, né? Se você jogar forte para cima, você tem a chance de roubar a bola e fazer o gol. É essa intensidade que eu vejo aí que falta no nosso futebol, Beto. Falou, definiu bem, definiu bem. E essa falta de intensidade, muitas vezes, é porque as equipes nossas talvez não estejam preparadas para marcar, né? Mas para não sofrer gols, né? Então, prefere E não outra sofrer. coisa, Beto, o nosso calendário também praticamente impede que as equipes façam isso em todos os jogos, né? Porque vamos imaginar aí os grandes, né, que estão em várias competições ao mesmo tempo. Tem jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, Beto. Aí se você coloca o mesmo jogador, uma sequência de jogos, é lógico que ele não vai mostrar intensidade nenhuma aí a partir aí do quarto, quinto jogo. Ele vai estar cansado, né, Beto? Ele não teve um tempo de recuperação. Então, quando você tem esse tempo de recuperação, eu percebo isso muito pelo Palmeiras, Beto. Quando os jogadores têm uma semana de descanso, eu percebo que o futebol que o Palmeiras desempenha é muito melhor, né? Os jogadores fazem isso que o Abel pede. Agora, quando eles têm que jogar sábado, domingo, né, jogos de fim de semana, e na quarta-feira, você percebe que aquele jogador que jogou no fim de semana, no meio da semana, ele já não vai estar tão assim disposto, né, a fazer tudo aquilo que o treinador pede. Por mais que ele tente, ele acaba não conseguindo, né? O corpo não consegue, Beto. Então, é isso, né? O nosso calendário é horrível, né? Tem muitas competições, né? Jogos aí muito intensos, né? E acabam fazendo com que não fique um futebol agradável de se ver, Beto. Realmente concordo com você. Ontem o Corinthians fez um ótimo primeiro tempo, já marcou 2 gols e depois apenas tentou se manter ali, segurar a bola, prender alguns contra-ataques, né, com chances desperdiçadas, mas não fica um futebol vistoso, né, Beto? Não fica, não fica, você tem toda a razão. Zé, prestação de serviço agora, já é caminho da roça, né? Eu vou vir aqui para o trabalho, já faz anos, transitar pela Rua Boa Morte e desde a semana passada e hoje já vi algumas barraquinhas sendo erguidas lá no Largo da Boa Morte. Teremos isso. nesse final de semana a tradicional promoção Vem Pro Largo, começa na quinta e termina no domingo, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí uma promoção tradicional aqui da cidade, né? Ah, com certeza, Beto. Tradicionalíssima a festa, né, Beto? Caiu no gosto, né, nos corações dos limeirenses, né, Beto? Porque todo mundo gosta de uma festa, de uma boa quermesse. E essa que é realizada ali na frente da Igreja da Boa Morte já é muito tradicional, né, Beto? Só vamos esperar que o friozinho vá embora aí, como estão dizendo os especialistas, Beto, na quinta-feira, né? Aí teremos um fim de semana não tão frio quanto nós estamos tendo nesses últimos dias, para que mais pessoas compareçam, né, nessa festa aí tão legal, tão bonita e feita com tanto carinho, né, Beto? Com os clubes de serviço, associações, as pessoas que montam as barraquinhas ali para obter recursos para ajudar aí na manutenção das entidades, né, Beto? Seria muito legal realmente a participação aí de muitas pessoas, né? Quanto mais pessoas, mais eles arrecadam e melhor aí para a manutenção das nossas entidades, né, Beto?
Bacana. Mas eu vou estar de olho no preço do lanche de pernil. Se tiver 25 paus, eu vou fugir desse lanche. Ah, não. Chega, 25 conto não. Nada, aí não dá. Mas com esse friozinho. Bom, tomara que o frio dê uma diminuída também, né, Zé? Porque em Ah, é festa, verdade. em recinto. Parece que a partir de amanhã o tempo deve melhorar. É, Vamos torcer para isso também. isso. É, tomara, tomara. Para bem das pessoas que frequentam, mas das que trabalham também, né? Porque tem muita gente Sim. que fica lá em pé, horas e horas ali e tal. Tá bom. José Antônio, muitíssimo obrigado. Amanhã tem mais. Um grande abraço. Vamos lá. Grande abraço, Beto. Até amanhã. Tchau, tchau. Muito bem. Daqui a pouquinho, então, falaremos sobre a palestra que a CIL promove. Mas antes eu vou bater um papinho rápido com o Antônio Cláudio Bontorim, que está lá na redação da Tribuna de Limeira. Seja muito bem-vindo, Bontorim. Um abraço. Um abraço, Beto. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira nesta quarta-feira, né? Bastante fria, logo pela manhãzinha os termômetros marcavam 7 graus e agora já está um pouco melhor, né? O sol já saiu, mas a tendência, como vocês disseram há pouco, é realmente as coisas esquentarem no fim de semana e já na sexta-feira as temperaturas vão aumentar e no sábado já está sendo previsto aí acima dos 30 de temperatura máxima, né? Uma Nossa, mudança bem brusca, bem por brusca, sinal. sem dúvida nenhuma. Cláudio, vamos falar de jornalismo. Gosto muito de bater papo sobre jornalismo e eu, particularmente, fiquei bastante surpreso com a Folha de São Paulo, na sua edição digital de ontem, hoje edição impressa e digital, nessa denúncia feita contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar dois detalhes. O primeiro que você sempre lembra, a postura da imprensa norte-americana, que é diferente da postura da imprensa brasileira, que aqui os apoios são velados e lá eles são declarados, né? Ou seja, a imprensa norte-americana, em regra, ela apoia esse ou aquele candidato e aqui é um apoio meio que velado. E, fugindo desse exemplo do esporte que eu dei, queria ir para outro exemplo, por exemplo, a cobertura, né, da tentativa de homicídio contra o ex-presidente, agora candidato Donald Trump, né? Quer dizer, os veículos, cada um deve ter dado aquilo com a dimensão que enxerga, apesar da gravidade do caso, né? Mas a exploração daquela foto dele de punho cerrado, com a bandeira norte-americana atrás, cada veículo deve ter dado a proporção que gostaria nesse caso. Então, diante desse fato da imprensa, eu fiquei muito feliz, né, por fazer parte do jornalismo profissional, em ver a Folha de São Paulo nesta matéria que claramente, né, favorece, a partir de agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que sempre foi meio algoz da Folha. Mas a Folha não titubeou em fazer essa denúncia. Pode ser que não dê nada, pode ser que dê alguma coisa, mas ponto para o jornalismo profissional, viu, Cláudio? Olha, Beto, eu acho que isso daí tem uma importância muito grande para nós lembrarmos de qual jornalista é um dos créditos da matéria, né? E é importante isso, que é o Glenn Greenwald, né? Que isso corrobora principalmente para a questão da Vaza Jato. Você se lembra quando ele divulgou, né, aquele material mostrando toda a incongruência da Corte de Curitiba, né, da Justiça Federal de Curitiba, com o Deltan, o procurador Deltan e com o juiz Sérgio Moro, né, e agora está acontecendo com o Moraes, né, com Alexandre de Moraes, o popular Xandão. Então, isso corrobora tudo aquilo que foi denunciado pelo Greenwald naquele período, ou seja, então ele estava coberto de razão por fazer aquela denúncia e mostrar como eles agiram, né? Como o juiz Sérgio Moro agiu, como o Deltan e seus procuradores agiram, né? Totalmente fora da conduta de um magistrado, e agora estão mostrando também essa questão do Alexandre de Moraes, né? Olha, se nós pensarmos que o Deltan e o Sérgio Moro foram eleitos
posteriormente se tornaram heróis nacionais, né? Heróis nacional, eles não sofreram nenhuma pena por tudo aquilo, deveriam ter sofrido, assim como Alexandre de Moraes deveria sofrer alguma coisa. Como ele é ministro do Supremo, ele provavelmente vai enfrentar alguma coisa no Congresso, né? O Senado já está preparando aí, os senadores da oposição já estão preparando um novo pedido de impeachment dele. Eu acredito que vão fazer uma manifestação a esse respeito, né? O Bolsonaro vai se colocar como vítima, né? Não foi preso ainda, né? E a diferença entre esses dois casos é que o Lula, que foi vítima de toda aquela incongruência do juiz Sérgio Moro, acabou sendo preso, e o Bolsonaro ainda não. Mas realmente, se forem comprovadas todas essas denúncias, todos esses diálogos aí apresentados nas matérias, na matéria da Folha de São Paulo, realmente o Alexandre de Moraes pode estar em maus lençóis. Como não aconteceu nada nem com o Sérgio Moro e nem com o Deltan, na época em que eles eram juiz da Vara Federal e o Deltan procurador federal, não acredito que deva acontecer alguma coisa com o Moraes. Mas, se ele não conseguir provar que tudo estava dentro da legalidade, como ele disse, que todos os caminhos foram legais, ele vai sofrer um desgaste muito grande perante a opinião pública e perante também o Congresso Nacional, Beto. Mas eu acho muito importante essa denúncia, principalmente pelo fato de mostrar essa independência, né? Ou seja, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. Exatamente. Não, e uma coisa que é sempre bom a gente lembrar, né? Tem um fato que a gente aprende na faculdade de Direito, que é a questão da suspeição, né? É algo elementar. Por exemplo, o ministro Cristiano Zanin, ele deve se declarar suspeito em casos que envolvam diretamente o presidente Lula. Por quê? Porque ele foi advogado por muitos anos do Lula, defendeu o Lula na Lava Jato, etc. Então, ele mesmo se declara de ofício suspeito para julgar aquele caso. E agora, a partir de agora, não há dúvidas que casos relacionados com bolsonaristas ou com militantes aí da internet, eles vão pleitear que o ministro seja suspeito, declarado suspeito também, por ter esse papel mais investigativo contra os bolsonaristas. Então, haverá uma discussão paralela em torno disso do ponto de vista jurídico também, viu, Cláudio? Sim, Beto. O jurista, um dos juristas, né, que é bastante conhecido, o Mairovitch, né, ele disse que aí é um caso realmente de impeachment do Alexandre de Moraes, se forem comprovadas todas essas informações. Eu acredito que as informações sejam verídicas, né, assim como aconteceu na questão da Vaza Jato, e que não há nada de invenção por parte dos jornalistas, né? Porque o Greenwald já mostrou que é bastante independente. Ele bate tanto na esquerda quanto bate na direita também, né? E vice-versa. Então, é preciso que isso tudo seja levantado, que tudo isso seja mostrado e que todos os processos continuem, né? E que, pelo menos, o Alexandre de Moraes tenha a condição e a hombridade de se declarar suspeito em muitos casos que ele está julgando, né? Isso não reflete na questão do 8 de janeiro, mas sim nas questões anteriores, né? Nas questões do pós-eleição, dos casos da envolvimento do presidente Jair Bolsonaro no 8 de janeiro, né? Isso não precisa nem o Alexandre de Moraes falar, que está bastante comprovado já essa atuação.
mas é preciso que um novo ministro assuma essas investigações e que o Alexandre de Moraes se declare suspeito para continuar esses julgamentos. Perfeito. Vamos ver o que acontece. Ô, Cláudio, para a gente fechar, segue a questão do Maduro. Ontem surgiu uma novidade, que não é bem uma novidade, uma possibilidade, está sendo avaliada sobre a Venezuela, de uma espécie de segundo turno, né? Alguns países estão movimentando, pleiteando essa situação. É um negócio complexo, não, Cláudio? Segundo turno para uma eleição de um turno apenas, a comunidade internacional interferindo, né, nas questões internas da Venezuela, e a pressão sobre o presidente Lula permanece. Situação que parece que não terá um fim como todos gostariam, vamos dizer assim. Na realidade, Beto, a proposta de uma nova eleição, né, não seria bem um segundo turno, seria uma nova eleição, né, foi aventada pelo assessor especial do presidente Lula, o Celso Amorim. O Palácio e o Itamaraty não se manifestaram favoráveis a isso, eles insistem na apresentação das atas, que provavelmente não acontecerá, e agora só Colômbia e Brasil estão na questão da intermediação de um diálogo entre Maduro e a oposição, porque o México pulou fora, né? A candidata eleita lá, a sucessora do presidente do México, né? Ela já disse que não vai interferir, que tem que deixar para os tribunais da Venezuela decidirem tudo, e agora também ela assume dia 1º de outubro, e agora também o próprio presidente, né, do México disse que também não vai interferir, e os organismos internacionais é que têm que agir. Nesse caso, né, cumpre agora uma pressão apenas da Colômbia e do Brasil, que estão fazendo esse movimento para tentar um diálogo entre oposição e Maduro, que a gente sabe não vai acontecer. Ou seja, deixando-se tudo para os tribunais venezuelanos, a gente sabe o que vai acontecer, e aí cabe às instituições internacionais, né, aquelas que regem as leis internacionais, tentarem uma pressão mais forte. Aqui Maduro está dando pouca atenção, né? Ou seja, alguém já comentou, inclusive, que Maduro quer transformar a Venezuela numa nova Coreia do Norte. Eu vi esse comentário ontem também. Valeu, Cláudio. Muitíssimo obrigado. Uma ótima quarta-feira. Amanhã tem mais. Um grande abraço e até lá, amigo. Até amanhã. Uma ótima quarta-feira a todos. Valeu. Muito bem, vamos ao comentário do nosso repórter esportivo César Roberto. Daqui a pouquinho falaremos sobre a palestra que será dada aqui em Limeira nesta sexta-feira com o professor Mário Sérgio Cortella. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, ontem 2 partidas foram realizadas pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Lá no Chile, o Huachipato foi derrotado pelo Racing da Argentina por 2-0. E em Ribeirão Preto, o Corinthians venceu o Bragantino por 2-1. O Corinthians abriu o placar logo no começo do jogo com o Giovani e aos 13 minutos ainda da primeira etapa, Thales Magno fez 2-0 para o Corinthians. E a impressão que se dava, Beto, era que o Corinthians fosse um time arrasador no jogo de ontem, né? Até que foi, até 30, 35 do primeiro tempo. Aí na segunda etapa, meu amigo, só deu o time de Bragança Paulista, que diminuiu logo no começo da segunda etapa, né, para 2-1, e depois massacrou o Corinthians, mas que, felizmente para nós, né,
o Bragantino não conseguiu chegar sequer ao empate. Portanto, ontem em Ribeirão Preto, mando de jogo do Bragantino, Corinthians 2, Bragantino 1. Jogo de volta na próxima terça-feira na Arena Neoquímica. Ainda sobre o Corinthians, Beto, a diretoria do Timão pode anunciar ainda nesta quarta-feira a contratação de José Martínez, venezuelano, jogador de meio campo de 30 anos de idade. Ele estava no Philadelphia Union dos Estados Unidos, disputou a última Copa América para a seleção da Venezuela, tem 31 jogos pela seleção venezuelana e está sendo contratado por $2 milhões. Ele, se for contratado, vai assinar um contrato com o Corinthians até o final de 2027. Se der certo, a contratação de José Martínez será a 6ª contratação do Corinthians para este segundo semestre da atual temporada. Hoje, pela Sul-Americana, nós teremos Rosário Central e Fortaleza, às 19 horas lá na Argentina, Palestino do Chile e Independiente de Medellín, 9h30 da noite, e a LDU, lá no Equador, vai enfrentar o Lanús da Argentina, às 9h30 da noite também. Amanhã, Atlético do Paraná contra Belgrano, em Curitiba, e o Libertad do Paraguai vai receber o Esportivo Arbeliano. Libertadores da América, Beto, ontem, oitavas de final também, nós tivemos o São Lourenço, e Atlético Mineiro empatando em 1-1 na Argentina. O Grêmio, de virada, venceu o Fluminense por 2-1 em Curitiba, e o Colo-Colo, jogando no Chile, venceu o Júnior Barranquilla da Colômbia por 1-0. Hoje, Libertadores, Talheres e River Plate, Peñarol e The Strong, e jogaço, Botafogo do Rio de Janeiro contra o Palmeiras vão se enfrentar no Rio de Janeiro às 9h30 da noite desta quarta-feira. Amanhã, São Paulo em campo pela Liberta. O São Paulo vai até Montevidéu, no Uruguai, enfrentar o Nacional, jogo marcado para as 19 horas de amanhã. E amanhã também, 9h30 da noite, Maracanã, Flamengo e Bolívar. Para encerrar, Beto, a Inter está treinando neste momento no Limeirão, visando o compromisso do próximo sábado, às 3h contra o Nova Iguaçu, lá no interior do Rio de Janeiro. A Inter treina agora de manhã, jogadores vão para o almoço e por volta de 1h30 da tarde desta quarta-feira, o Leão deverá deixar Limeira com destino a Nova Iguaçu. Lá deverá fazer um treinamento pronto, visando o jogo decisivo do próximo sábado. Quem passar vai passar para a próxima fase. E é bem provável, que quem passar vai enfrentar o Maringá, que no jogo de ida venceu seu compromisso até de forma bastante fácil. Beleza? São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade, meu amigo e minha amiga. Como é que está a parte tributária da tua empresa, hein? Os impostos municipais, estaduais e federais bagunçados, então não se preocupe. Ligue para a Vitória Contabilidade 34532681 e agende uma visita lá com o pessoal de Vitória Contabilidade. Ou então vá até a Rua Argentina 437, no Jardim Santana, e converse lá com a rapaziada, com o departamento da contábil da Vitória Contabilidade e deixe a sua empresa totalmente em dia. Valeu? Um grande abraço, Beto. Uma boa quarta para todo mundo, bom futebol para você e até amanhã. Valeu, César, muitíssimo obrigado, um grande abraço para você. Recebendo hoje aqui nos estúdios do Farol de Limeira, o presidente da CIL, Dr. Valmir Lopes Teixeira Martins, já está aqui ao meu lado. Mais uma vez, muito obrigado, seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, Beto. Sempre que você convidar, nós estaremos aqui para falar com o seu seleto público, para falar das coisas da CIL, coisas interessantes para a cidade de Limeira. Deixa eu te perguntar, tem vários eventos, mas eu queria começar te perguntando a respeito do nosso comércio, que viveu aí o Dia dos Pais e agora se prepara para Dia das Crianças e Natal. E o comércio a gente sabe que oscila muito em relação ao humor dos consumidores, Correto. Há muitas queixas dos comerciantes. Eu vi que foi feito um trabalho lá atrás a respeito de intensificação de níveis de segurança, principalmente no centro da cidade. Deu resultado. Agora, não existe comerciante que não chore, né, doutor? Não tem. Está tudo ruim, está sempre ruim, mas é isso aí mesmo. Isso aí faz parte do folclore.
Como é que está o nosso comércio? Eu queria uma rápida análise sua sobre isso. Olha, no Dia dos Pais, a gente estava trabalhando com o número, nós não fechamos ainda o número real, mas a expectativa de venda era que fosse em torno de 3% melhor do que o ano passado. Nós estamos ainda apurando agora para ver se essa expectativa foi atingida, mas a gente acredita que a venda do Dia dos Pais tenha superado um pouco em 3%, por volta de 3%, as vendas do Dia dos Pais do mesmo período do ano passado. Com relação à segurança, nós estamos fazendo algumas atividades, mesmo nesses horários estendidos do comércio, nessas datas especiais. A gente tem um trabalho junto com a Prefeitura que intensifica o trabalho da Guarda Civil, né, nesses dias, para que tenha uma sensação de segurança um pouco maior por parte tanto do comerciante quanto por parte do consumidor. Nós tivemos uma reunião na CIL, uns 2 meses atrás, onde a gente levou lá todo o representante das áreas de segurança de Limeira, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Secretário de Segurança Pública, para discutir quais medidas poderíamos implementar para tentar ajudar nessa melhoria da sensação de segurança que a gente tem. Eu acho que tem 2 fatos importantes que foram levantados, que um deles que os comerciantes poderão disponibilizar suas câmeras locais dos seus comércios num sistema integrado de vigilância. Nós estamos trabalhando na cartilha agora, porque também não é qualquer tipo de câmera, tem alguns requisitos técnicos. Nós estamos trabalhando numa cartilha para a gente fazer a divulgação do comércio e a gente acredita que esse vai ser um fato bastante importante em termos de agregar mais segurança, em ter as câmeras privadas logadas junto com as câmeras públicas, né, para que as forças de segurança tenham um acesso mais rápido e mais eficaz às cenas de segurança da cidade. Quando a gente fala de comércio, né, você citou o dia dos Natal, o Dia das Crianças, né? O que a gente está fazendo esse ano aqui, que a gente está fazendo um pouco diferente dos anos anteriores, a gente fez uma pesquisa com o comerciante e a gente sentiu que as datas comemorativas, por si só, elas já vendem mais, elas já têm um apelo comercial maior. Sim. Onde a gente deveria atacar é justamente nos gaps de meses onde não tem datas comemorativas. Sim. Então, a gente tem aquela campanha nossa anual, que é de compras premiadas, e a gente mudou um pouco essa campanha. Ao invés de a gente fazer campanhas específicas para datas comemorativas, a gente está fazendo uma campanha para o comércio local no segundo semestre todo, todos os meses. Tá. Então, esse ano aqui, são mais de 150 lojas que estão participando. Nós distribuiremos mais de R$50 mil em prêmio, né, para os consumidores. E a ideia é são prêmios mensais, com um prêmio no final do ano maior, de maior valor agregado, um prêmio de R$10 mil no final do ano, onde a gente vai incentivar a compra no comércio local, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, independente das datas comemorativas. Então, a gente mudou um pouco o modelo esse ano, para ver se a gente conseguia aumentar as vendas do comércio local para aqueles meses onde não existe uma data comemorativa que, por si só, já alavanca as vendas do comércio. Tem razão, e são prêmios significativos, né? São prêmios bons, né? São prêmios bons, são mais de R$50 mil em prêmios que terá a raspadinha premiada, né? Onde o consumidor, através de fazer uma raspadinha digital, poderá receber prêmios de R$100. Esses prêmios são todos em vale compras, né, que vão poder ser gastos ou utilizados nas 150 lojas que participam da campanha. Então, a gente acredita que a gente consegue dar um impulso bastante grande para o comércio local, com a participação das 150 lojas que serão identificadas. E o mais importante, essas 150 lojas vão ter um grupo do WhatsApp controlado pela CIL para divulgar suas promoções, seus eventos. Então, também vai ser uma nova ferramenta onde eles vão poder divulgar por 6 meses, né? Ou seja, de agosto a dezembro, suas promoções, seus eventos, liquidação. E eu acho que também é uma ferramenta nova que nós estamos usando. Bacana, parabéns pela iniciativa. Vamos falar em iniciativa. Como é que surgiu aí a ideia de trazer para Limeira uma pessoa tão reconhecida, né, tão querida como é o professor Mário Sérgio Cortella, doutor Valmir? A gente sempre traz na CIL uma grande palestra por ano, né, e a gente conseguiu diagnosticar que o Mário Sérgio
ele é um professor que ele ficou, nesse mundo polarizado que estamos vivendo, o Mário Sérgio ficou nem numa ponta nem na outra, né? Então ele agrada tanto ao público de direita quanto ao público de esquerda, ele tem uma boa penetração junto às universidades, junto às empresas. Então agora nessa próxima sexta-feira, né, às 19h30, nós teremos a palestra do Mário Sérgio Cortella no nosso clube, né, com início às 19h30. Temos mais de 750 convites já vendidos, né, mas a gente ainda tem mais convites para vender, então quem estiver interessado, por favor, entre em contato na CIL, que nós temos aí mais convites para vender, né, a capacidade do nosso clube é maior do que 750 pessoas, mas a gente já tem mais de 750. E o tema da palestra as 4 estações da alma. As 4 estações da alma. Isso. E todo participante, todo ouvinte da palestra vai ganhar um livro autografado pelo Mário Sérgio, já está incluso no valor da palestra, livro que todo mundo ganhará. Aliás, ele escreve esse livro com outro psicólogo, Rosano Klinger, excepcional também, Rosano Klinger também, um belo profissional, e eu não li ainda essa obra, mas deve ser belíssima também. Eu acredito que sim, eu vi uma sinopse do livro, achei bastante interessante, eu não tive a oportunidade ainda de ler o livro todo, mas achei um tema extremamente interessante e extremamente atual. Uma observação assim, nós vamos começar impreterivelmente a palestra às 19h30 e os portões do nosso clube estarão abertos desde as 18h30. Boa. Então, seria interessante que aqueles que lá estarão presentes, que cheguem no horário, porque nós vamos tentar ser o mais pontual possível. Isso é muito bom, Trazer cultura, trazer incentivo e trazer inspiração, né? Nós estamos precisando de tanta inspiração hoje em dia, né, doutor? Sim, e é um tema bastante atual, está aberto para toda a população limeirense, né? Logicamente que para os colaboradores dos associados da CIL tem um preço diferenciado, a minha entrada tem um preço diferenciado, mas a gente está aberto para toda a sociedade limeirense, para todo o público limeirense. A gente acredita que cultura é um negócio que muda a perspectiva de vida das pessoas, né? Então a gente tem que investir em cultura sempre, né? Ele é tão bom que ele é um dos sujeitos mais imitados que eu já vi na história, né? Todo mundo gosta de mim, porque ele tem um jeito próprio, né? O próprio dele, ele é muito carismático, é sensacional. Bom, então aí as pessoas que quiserem também mais informações, entrando no site da CIL, e vale essa lembrança, reforçar essa lembrança, né? A pessoa participa da palestra e ganha um livro autografado do professor Mário Sérgio Cortella. Eu sei que as coisas não param por aí, a CIL também prepara aí um calendário de atividades para esse segundo semestre e gostaria que o senhor falasse de alguns pontos mais relevantes, mais importantes, que merecem mais atenção dos limeirenses. Além dessa palestra, né, nós temos outros dois eventos extremamente importantes programados para o segundo semestre, que um é a Corrida Florescer, que a gente faz a CIL em parceria com... Eu já fiz cobertura dessa corrida, é bacana. Com o Comitê da Mulher Empreendedora, com o CME, que toda a renda será destinada a uma instituição de caridade, né? Como a gente faz todo ano, e esse ano vai ser a Casa das Crianças, né? Então, essa corrida vai acontecer no dia 1º de setembro, no domingo, às 7h30, no Horto Florestal. Também no nosso site a gente tem todas as informações a respeito, estamos entrando em contato com as academias, vai ter um percurso bastante diferenciado para quem quer efetivamente correr, quem quer caminhar, vai ter um percurso Kids. Então, é para atender toda a família, né? Então, a gente acredita que vai ser um evento bastante interessante. E o mais, além da gente cuidar da saúde, né, correndo, né, ou seja, cuidando da nossa saúde, o mais importante é que a renda será destinada a uma instituição de caridade. Então, tudo que a gente conseguir arrecadar vai ser destinado à Casa das Crianças esse ano. Esse horário é bom para a Rose Luque, né, que gosta de acordar de madrugada, né? Ela já deu entrevistas aqui. Eu gosto de levantar cedo, já vou para a academia, então 7h30 da manhã começa. E uma coisa muito interessante, que não é essa corrida, mas muitas que eu tenho visto, elas são extremamente inclusivas, né? Porque é para o atleta de fim de semana, é para aquele que corre do ponto de vista amador, mas ele já é quase um profissional, tem a caminhada, e o espaço Kids também, que é importante, porque os pais podem levar os filhos também, né? Vai ter tanto espaço Kids quanto um percurso para Kids, né? Então, bacana. acho que vai ser bastante interessante,
Porque a gente tenta fazer um evento para a família. Né? É para o esportista, mas também é para a família. Então, para aquele que é esportista só final de semana, vai ter um percurso especial para ele, né? Aquele que não é praticante no dia a dia da corrida. Então, a gente tentando, e vai ser, como eu falei para vocês, vai começar no Horto Florestal, vai ser um evento bastante inclusivo e bastante legal para toda a família. A gente tinha um cuidado, quando era secretário de esportes, né? O cuidado da gente também para envolver os pais, né? Porque a gente sempre falava assim lá, sabe? Olha, vamos ter atenção com todos os esportes, menos com o futebol, porque o futebol já anda sozinho. Por né? si Então só, a gente né? tem que Por dar, si só, então, as escolinhas de judô, as escolinhas de vôlei, era muito bacana ver os pais, as mães, levar os filhos, né, para praticar o esporte, porque às vezes o pai não é praticante. Então é duro colocar na cabeça do pai, se você praticar, fizer alguma coisinha, é o espelho para o filho. É isso. Então, além de estar tratando da saúde da família, né? Porque praticar esporte é praticar saúde. Exatamente. Bom, então em setembro, a corrida tradicionalíssima Florescer. Isso, no dia 1º de setembro. E nós teremos no dia 18 de outubro, né, o nosso tradicional Dia da Empresa Limeirense. Sim. Nós já fizemos a apuração, essa versão da Dia da Empresa Limeirense, nós tivemos mais de 600 pessoas votando, então a gente teve, entre empresas e pessoas, nós tivemos aí um número bastante grande de votação. No Dia da Empresa Limeirense, a gente premia 3 indústrias de destaque, 3 comércios de destaque, 3 prestadores de serviços de destaque, uma mulher empreendedora, um jovem empreendedor, uma entidade assistencial da cidade e uma personalidade. Né? Então, a gente já fez a apuração, né? Os convites já foram feitos, a gente daqui a pouco estamos esperando passar aí a palestra do Cortella essa semana para começar a fazer a divulgação do Dia da Empresa Limeirense, né? Mas eu já posso adiantar para vocês, por exemplo, que a entidade de destaque que foi premiada será a Santa Casa de Limeira, né? A personalidade de destaque será o seu Estevão Júlio Varga. Então, a gente tem aí... é o maior evento empresarial da cidade de Limeira, o Dia da Empresa Limeirense, né? E a gente vai estar começando a fazer todas as divulgações mais específicas já a partir da próxima semana, depois da palestra do Cortella. É um evento, além de ser empresarial, socialmente bastante concorrido também, né? Muita gente espera pelo Dia da Empresa, né? Para rever amigos, né? Para bater aquele papo. É um evento bastante significativo para a comunidade local, né? Tanto para a comunidade empresarial, mas para a sociedade limeirense como um todo. E ano eleitoral tem que ter um cuidado redobrado, né, presidente? Não só nesse evento, né? A gente está tendo vários cuidados. Já que você puxou esse assunto, né? Nós realizamos há 15 dias atrás agora, em conjunto com o Observatório Social, né? Um compromisso, um termo de compromisso por Limeira, onde tiveram presentes os 4 candidatos a prefeito, todos eles assinaram o termo de compromisso que foi montado pelas sociedades civis, né? Estavam representadas no auditório da CIL mais de 40 sociedades civis, né? Todos os 4 assinaram esse termo de compromisso. Agora a gente vai ter um programa de reuniões presenciais com os 4 candidatos para que a gente assegure que esses termos de compromisso estejam no plano de governo desses candidatos, né? Então, a gente acredita que é uma forma da gente contribuir para que Limeira continue, né, no caminho de sucesso, que a transição, se tiver transição, né, seja feita, ou a própria transição com a própria Érica ou com qualquer outro candidato, seja feito da melhor maneira possível para que Limeira continue progredindo. A CIL, como outras associações, não deve se envolver em política, né? Porque qual seja o próximo prefeito ou prefeita, a CIL vai ter que conviver com o próximo prefeito e vice-versa. Eu sempre falo isso, né? Eu faço questão de falar isso, Beto. Eu falo assim, assim uma atividade política, porque político todos nós somos. Né? Quando a gente nasce e chora, é um ato político de reivindicação de alguma coisa para a mamãe. Né? Verdade. A CIL tem que tomar cuidado para ela fazer política sem ser política partidária. Então, nós somos políticos apartidários. Porque a prefeitura, ela foi, ela é e será sempre um grande parceiro da CIL em muitos dos nossos eventos. Então, independente de quem estiver ocupando a cadeira, vai ser nosso parceiro. Isso aí eu aprendi lá na Secretaria de Esportes também, com o presidente de uma associação de bairro. Ele ia lá toda hora pegar medalha, pegar troféuzinho lá para as competições que eles faziam lá no bairro, né? E aí, próximo da eleição, distante ainda da eleição, eu perguntei para ele, qual é o partido de vocês? Ele falou, o nosso partido é do prefeito.
Eu falei, por quê? Eu falei, porque a gente depende dele, então a gente não pode, porque a gente tem que conviver e tem que pedir coisas para a prefeitura em nome da comunidade. Nós temos um ótimo relacionamento com a gestão atual, mas a gente nós teremos esse ótimo relacionamento, seja com quem for o prefeito que ocupar, porque a prefeitura é um grande parceiro, muitas das nossas ações são em conjunto, quando a gente vai falar de segurança pública, né, são ações em conjunto. Então, a nossa política ela é apartidária, e a gente vai estar muito próximo do prefeito que estiver ocupando a cadeira lá do Edifício Prado. Bacana. Tá bom, então aí as duas próximas, as 3 na verdade, né? A palestra desta sexta-feira com o professor Mário Sérgio Cortella, no dia 1º de setembro a corrida Florescer, e depois o Dia da Empresa Limeirense Tradicionalista, em outubro, né, doutor Valmir? Isso. Perfeito. Então, queria agradecer muitíssimo, queria convidar desde já para também fazer o balanço dessas promoções, dessas atividades. A Corrida Florescer, mais uma vez seremos parceiros, aqui o Farol, né, o portal da Tribuna de Limeira também, e lhe desejo muitíssimo sucesso na boa condução da nossa Associação Comercial e Industrial de Limeira. Obrigado, Beto, obrigado pelo convite, muito obrigado ao seu público. A CIL, eu falo que a CIL tem sempre 2 papéis relevantes, né? Ser o órgão representativo do associado, né? Ou seja, ser a voz do associado onde quer que exija a voz do associado, junto ao poder público, junto ao sindicato, junto a qualquer entidade, e ter produtos para atender esse associado. Então, nós temos lá também uma gama bastante grande de produtos que atende o nosso associado. Nós estamos lançando aí plano odontológico, estamos lançando um convênio para fornecimento de energia elétrica com desconto. Então, o outro papel da CIL, além do papel de representatividade, é ter um portfólio de produtos significativos que aquele associado que paga a sua mensalidade possa ter acesso a esse portfólio de produtos. Isso é muito bom. Então, mais para frente, né, a gente pode voltar aqui para falar um pouco desse portfólio de produtos, né, até para que todos os associados saibam, né, porque a maioria dos nossos associados não conhece todos os produtos que a CIL tem para oferecer. É verdade. Né? Então, acho que é bom a gente divulgar isso para que o associado saiba que naquela mensalidade que ele paga está incluso um pacote de serviços que está lá disponível para ser utilizado. Verdade. Aliás, eu descobri esses dias muita coisa no meu seguro residencial. A gente paga lá, é uma quantia normalmente baixa, né? Mas a gente nunca sabe. Aí meu irmão falou, vai lá, consulta, porque tem um monte de serviços que estão agregados. Ele falou, ver, nossa, tem 6 páginas. É verdade. A gente tem que conhecer. Nós temos mais de 14 produtos. Olha. Né? E eu tenho certeza que a grande maioria dos associados não conhece essa gama de portfólio de produtos que a gente tem que estar lá disponível para ser utilizado. Né? Tá certo. Obrigado, tá Valmir. Obrigado, Beto. Obrigado pelo convite. E, teremos outra oportunidade. Estaremos aqui para bater um papo de novo com o seu público. Dará muito prazer a todos nós. Bom, vamos agora ao encerramento do nosso programa com uma rápida mensagem e depois o comentário de Ricardo Galzerano. E daí eu volto amanhã às 10. Até lá. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu 2º e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Eu acho que todo mundo que acompanha um pouquinho só a política sabe que a política no Brasil, é um jogo viciado de cartas marcadas entre partidos e grandes figuras. Estou falando isso em nível nacional, mas também atinge grandes cidades. Por exemplo, São Paulo. São Paulo,
até esses dias, tinha como candidatos Guilherme Boulos, invasor de terra, apoiado pelo Lula e agora fazendo pose de moderado. Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, insípido, inodoro e incolor. Parece sopa de hospital. E apoiado, meio constrangido por Bolsonaro. Tabata Amaral, que parece uma menininha, uma patricinha da Oscar Freire, de São Paulo. Datena, parece o Silvio Caldas. Né? O Silvio Caldas era aquele que falava que parava de cantar e voltava. Falava que parava de cantar e voltava. Ele ameaçou sair candidato 500 vezes. Ninguém sabe o que ele pensa sobre política. Não acho que tenha qualquer chance nessa eleição. Aí surgiu um tal de Pablo Marçal e chutou o pau da barraca. Conheço algumas pessoas que já acompanhavam o Pablo Marçal, eu particularmente não. E essas pessoas falavam bem dele. É um coach, é um milionário, e entrou na política pela porta dos fundos. E causou o maior reboliço domingo passado, dando nome aos bois no debate da Band entre os prefeituráveis de São Paulo. Deu um show. Tanto que virou meme nas redes sociais, e o nome dele é o mais falado no momento. Se ele vai ter chance de vencer, eu acho difícil. O partido dele é pequeno, o Brasil, como eu disse, é um jogo de cartas marcadas dos grandes partidos, mas ele me lembra o doutor Enéas Carneiro. Para mim, ele é o Enéas Carneiro dos tempos modernos, das redes sociais. Ele é uma pessoa articulada, ele não faz parte desses grupos que estão aí batalhando pelo poder, e aparece como uma novidade. Repito, se ele vai ter chance ou não de vencer a eleição para prefeito de São Paulo, eu não tenho a menor ideia. Mas que ele é um frescor, um ar fresco no ar dessa embolorada política no Brasil, e que São Paulo também representa muito bem, a maior metrópole do país, com esses candidatos que aí estão, não tenho a menor dúvida. Pablo Marçal, para mim, é a novidade. O que vai dar, repito, não sei. O que eu sei é que já estão malhando ele por todos os lados.